Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso canal para mais uma entrevista que acontece sempre aos sábados, às 20 horas. E hoje estou aqui muito feliz. Eu estou recebendo um grande amigo, o nosso querido expositor espírita, não é? Então, um trabalhador que vocês vão ver de múltiplas atividades no movimento espírita aqui em Pernambuco, o nosso querido Carlos Cardoso dos Anjos. Mas, para início, vou apresentá-lo daqui a pouquinho. Para início da nossa reunião, Carlos, vamos fazer uma prece agradecendo a espiritualidade amiga para mais esse momento de conversa fraterna e pedindo a Jesus que inspire o Carlos, a minha pessoa, para que possamos juntos, numa conversa agradável, trazer algo de bom e de relevante para esse público espírita, nesse momento grave, nessa hora grave do mundo, em plena pandemia, mas um público sequioso de espiritualidade, de assuntos que elevem a alma. Então, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos a nossa entrevista de hoje. Bem, pessoal, eu estou aqui com o meu querido Carlos Cardoso dos Anjos. Primeira coisa que eu vou anunciar em Carlos, essa é a mais importante, viu, Carlos? Carlos é trabalhador da AME, Associação Municipal Espírita de Abreu e Lima, né? E aproveitando aqui, anunciando, Carlos, um beijo na minha querida Aninha Nery, em Moacir. Eu estou sempre em contato com a Aninha Nery, viu, Carlos? A gente não para nunca de se comunicar. E a todos os amigos da AME representados aqui por Aninha Nery e Moacir. O nosso querido Carlos, além de ser trabalhador da AME, ele é o vice-presidente atualmente da Comissão Estadual de Espiritismo aqui em Pernambuco. Vamos conversar um pouco sobre isso também. E ele é o criador desse verdadeiro, eu coloquei, Carlos, no posterzinho que a gente divulgou a nossa entrevista, esse verdadeiro case do livro espírita em Pernambuco, que é a querida FELEAL, a Feira do Livro Espírita de Abreu e Lima. Carlos é o criador, a gente vai conversar, é o nosso foco principal da noite, a querida FELEAL, que vai ser agora dia 4 de outubro, de forma virtual, mas ela vai acontecer para a alegria de todos, né, que vão poder acompanhar. Então, meu querido Carlos, boa noite. Tudo bom, Carlos, contigo? Que prazer ter você aqui. Bruno, boa noite, Bruno. Um prazer, Bruno. Você é uma pessoa muito especial para mim, um grande amigo, um grande divulgador do espiritismo. Não é fácil você divulgar o espiritismo diariamente, e você faz isso com muito amor, inclusive, né? Você faz isso com um apego ao espiritismo que a gente percebe no olhar, né? E na forma como você traz o espiritismo para cada um de nós que acompanha você. Então, você é uma pessoa realmente dedicada. E o seu blog, creio eu, está entre os melhores blogs do Brasil na divulgação da nossa doutrina. Oi? Meu amigo, isso vindo de você é suspeito, mas eu aceito como estímulo. Suspeito pela amizade que nos une, né? Carlos, querido, veja bem, você atualmente é o vice-presidente da querida Comissão Estadual de Espiritismo, né? Como é que está a CEE e a organização do movimento espírita em Pernambuco? Está tudo indo bem, direitinho? Bom, veja bem, o movimento espírita pernambucano, organizado, né, em termos de casas, de núcleos adessos à Federação Espírita Pernambucana, FEP, a nossa FEP, e a Comissão Estadual de Espiritismo, isso aí, acho, em torno de 400 instituições aproximadamente. Não tenho esses números de fato, mas na CE são um pouco mais de 100 centros espíritas
núcleos espíritas em todo o Estado que são ligados aí à comissão. Comissão hoje que é por Rubem Braz, nosso querido irmão Rubem. Rubem foi reeleito, né, junto com a gente, há mais 3 anos, à frente daquele núcleo. E a CE hoje está com a sede própria, que é ali na Campina do Barreto, onde era uma instituição antiga, muito tradicional ali, uma casa grande, muito acolhedora, muito bonita. E a CE, eu acompanhei esse trabalho, Rubem, desde 85, 84, 85, Bruno, que a gente acompanha as atividades da CE. Meu pai ia para a CE e eu acompanhava ele. E a gente ficou no hábito de estar ligado à Comissão Estadual de Espiritismo, desde os idos de Paulo Coimbra, quando o Coimbra era o presidente da comissão, e isso levou muitos anos. Né? Então, tem uma equipe de trabalhadores ali que merecem nossos agradecimentos e respeito pelo que eles fizeram por manter acesa essa chama de união no movimento espírita pernambucano. Então, esse trabalho continua hoje. Na década de 90, no começo, né, 1990, por ali, 91, 92, aproximou-se da CE Geo West, né, nosso querido Geo. E Geo, com a cabeça dele, com o dinamismo, né, que lhe é peculiar, ele criou ali, ele dividiu, ele fatiou o Estado em áreas geográficas. Isso aí também serviu para a Federação Espírita Pernambucana, né, que também usou de uma ferramenta um pouco parecida, né, digamos assim. Então, isso fez com que os centros espíritas de uma mesma região, de um núcleo de cidades próximas, se unissem. Por exemplo, aqui no nosso caso, Abreu Lima. Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itapissuma, estão realmente baseadas nesse pressuposto. O que aconteceu a partir daí? O movimento espírita ficou muito mais fortalecido, muito mais unido, e começou a desenvolver atividades de forma conjunta. Então, isso teve uma importância muito grande para o espiritismo na nossa região. Coisas que a história do espiritismo um dia reconhecerá. O quanto foi importante isso para unir todos nós, porque era muito comum com todos os espíritos, ignorar que aquela casa existia. E tinha isso, você sabe muito bem dessa história, né? Que isso é conhecido de todo mundo. Então, se visitava os centros, não é que esse trabalho não acontecesse. Acontecia, sim. E a própria comissão tinha uma atividade comum de visitar as instituições no transcurso de um mês, de um ano. Então, a gente destinava, na época, logicamente, visitantes para que fossem visitar, representando a CE nas instituições, tanto de Recife, onde fica a grande maioria dos centros, como na região metropolitana e também pelo interior. No interior, tem um cidadão que ele ia muito para o interior, acho que era, não sei se era Paulo, o nome dele. E assim, eu visitava Caruaru, visitava São Caetano, visitava aquelas cidades lá do Agreste, né? E o trabalho ele era realizado. Quando você fatia e divide as instituições em áreas, isso fez com que algumas atividades começassem a acontecer de forma mais acelerada e mais unida. Então surgem os grandes movimentos espíritas do Estado e a gente começa a estar trabalhando de forma comum e todo mundo junto. Mais tarde, acho que em 94, surgiu uma campanha que uniu a federação e a comissão, reunindo atividades comuns. Isso foi muito positivo. Então, isso é um símbolo, viu? Carlos, o que você está falando, eu ia até tocar com você, que eu sou de um tempo, Carlos, que havia uma rivalidade entre as duas federativas, né? Você sabe que isso acontece desde a época de Bezerra, a CE e a federação. Eu não vou, veja bem, a ponto de um dirigente de uma das instituições, eu não vou dizer qual, dizia assim, que com o pessoal da outra instituição, você fala da janela, dá adeuzinho, mas não bota dentro de casa. Você vê o grau de beligerância nesse ponto. E hoje em dia, Carlos, eu queria que você
falasse isso. Isso tem muito da participação de Edinar Santos, de Heleno também, essa aproximação, essa união. Hoje as duas federativas promovem eventos comuns. Queria que você falasse nisso, que é muito importante, né? No ano passado eu estava em uma reunião pelo MIT, na Federação Espírita Pernambucana. Eram cerca de 90 instituições espíritas, tanto filiadas à Federação como à Comissão. Estávamos participando, discutindo ali o movimento espírita nesse momento, as reuniões que estavam acontecendo ou não, como estão acontecendo, e nós a gente percebe que está todo mundo muito unido. A união é muito grande, entendeu? A necessidade de compreender. Até porque, se o Espiritismo nos rege, né, pela caridade, pela compreensão, pela fraternidade, não há o menor sentido a gente estar aí criando beligerância, né, espaços divididos. Então, isso pode até acontecer em outros cantos, mas a gente aqui tem superado isso muito bem. De tal maneira que a própria Feira do Livro, por exemplo, ela tem núcleos ligados tanto à Federação como à Comissão. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, logicamente, para não antecipar. Mas, regra geral, as coisas estão acontecendo e muito bem, viu? Está tudo caminhando muito bem. E você citou aí a figura de Paulo Coimbra. Quem está nos assistindo é o querido Estevão Coimbra, não é? Está nos assistindo, cujo o Paulo Coimbra é o tio dele, né? Da CE. Aliás, a família toda ligada, né, Carlos? Paulo Coimbra, Caetano Coimbra, São Luís Coimbra Filho, né? Caetano Coimbra, eu me recordo dele muito bem, quando ele vinha aqui com um fusquinha que ele tinha, aqui para abrir, um fusquinho novo, viu, naquele tempo. Isso em 1980, 81. Então ele chegava aqui com o fusquinha dele para fazer a palestra dele. Fazia a palestra dele aqui na AME, à noite, e voltava para o Recife muito tranquilamente. Então, era uma pessoa muito dedicada ao espiritismo. Inclusive, ele hoje é nome de um santo espírita, né? Me parece que lá em Floresta, creio eu. Mas é uma coisa belíssima. Uma família muito dedicada, merece todo o respeito da gente. E ainda hoje mantém o trabalho lá no Gabriel Bellamy, né? Do lado de Silas também. Meu querido, veja bem, Carlos. E o Paulo Coimbra, para mim, viu, Carlos, foi o maior orador do Livro dos Espíritos de Pernambuco que eu já vi falando, né? Eu dizia, brincando, que ele tinha uma voz bonita, né? Ele tinha uma voz de boêmio, parecia um boêmio. Mas falava de Jesus, né? Muito equilibrado, muito ponderado, muito centrado, ele falava muito ritmadamente. Era um sábio, um sábio. Meu amigo, aí vamos entrar, Carlos, veja bem, eu conheci Carlos através da Fé Leal, não é? E, pessoal, isso não é exagero meu, Carlos, a modéstia dele, porque ele foi o criador da Fé Leal. Quando eu coloco a palavra Kaiser, é um Kaiser mesmo do Livro Espírita de Pernambuco. Não há uma feira do Livro Espírita maior do que a Fé Leal. E, Carlos, eu vou dizer uma coisa a você, quiçá do Nordeste do Brasil também. Porque quando eu cheguei lá, eu não conhecia, eu pensei que eu ia numa escolinha qualquer, ia ter um evento. Quando eu entrei na Fé Leal, eu tomei um susto. Eu me lembro que fomos de manhã, eu e dois amigos, Genilda, da Casa dos Humildes, e Genésio. Eu digo, vocês têm certeza que é aqui, né? Que uma multidão de carros, e quando a gente entrar naquele auditório, vocês sempre preparam com esmero, né? Um auditório que era todo azul na manhã que eu fui, né? Então, uma plateia atenta, com um momento de arte, e quando acaba a palestra, a gente está acostumado desses eventos, quando acaba a palestra, todo mundo vai embora. Mas quando a gente termina, vai para o salão, aí você se depara com aquilo ali, que é o encanto da vida, né? Da divulgação espírita, estandes, mais de 40 estandes com livros espíritas. Mas, Carlos, eu queria que você contasse para a gente essa história linda, que teve início e não terá fim, né? Linda desde o início. Que você fosse essa ideia da criação, como é que aconteceu, e até os dias de hoje.
no decorrer dela, eu vou fazer alguma parte quando queria que você falasse os livreiros, né? Também. Fale tudo aí. Conte para a gente a história da Fé Leal. A gente vai para o começo, tá bem? A Fé Leal, ela começa em 1996, tá? Exatamente naquele momento em que o movimento espírita estava numa ebulição gigante. As instituições unidas, né? E eventos aparecendo. Ora, costumava-se dizer que naquela época eram cerca de eventos espíritas no estado de Pernambuco. A Semana da Mulher Espírita, evento aqui, evento ali, mas eram muito poucos que saíam do centro espírita. E a Fé Leal, ela surge mais ou menos dentro desse ideal de levar o espiritismo para fora do centro, mas numa perspectiva de polarização e de união dos espíritas também. Então, ele surge dentro desses princípios, reunindo quem? Os centros da AG10, a Área Geográfica 10, os centros ligados à Comissão Estadual de Espiritismo. Então, nós éramos 7 centros aqui na região, unindo Paulista, Abreu Lima, Igaraçu e Itapecerica. E dessas instituições, nem todas participaram, mas a maioria veio. Todos vieram, mas eram apenas 5 ou 6 centros apenas. Vendemos aí umas 2 dezenas de livros, creio eu. Uns 20 livros, de 20 a 30. Não passou disso. O palestrante foi do Maranhão, que creio eu, desde hoje, o Lado de Jesus, lá na torre, né? O Abril Espírita, né? O Lado de Jesus. A última história que eu soube é que ele ainda deu por lá. Faz muitos anos que não vejo. Então, a gente fez essa reunião e atraiu algumas pessoas, porque também uma feijoada. Houve uma comida, tinha um bazarzinho vendendo roupas, tinha um vendendo livros usados, livros novos, outro vendendo camisas. E a vida aconteceu. E aquele evento foi o primeiro de uma série de outros eventos. De tal maneira a gente se preparou para ele, que no segundo, a quantidade de pessoas quase que duplicou. Não necessariamente duplicou, mas, digamos, se teve aproximadamente 100 o primeiro, no segundo já eram umas 130, 150 pessoas aí, aproximadamente. E a gente foi percebendo que o interesse por isso paulatinamente. E a gente começou a convidar grandes nomes do espiritismo aqui no estado. Então vieram para ele Rosa de Lima, Hernando Menezes, né, desencarnado atualmente, Gel, esteve lá no começo, Paulo Santana, Cássio Carvalho. E a gente foi modelando aquele evento, foi preparando ele, e era uma festa. Só que para usar não era fácil, porque a gente começava na sexta a trabalhar. O preparo daqueles almoços, né, que tinha almoço, e tem até hoje, começava na sexta-feira, dentro da AME. E não ia cortar carne, aquilo lá, e aquele corre-corre. No sábado, a gente se preparava para ir para a feira, para a escola. Até a 10ª Fé Leal, toda ela aconteceu na Escola Polivalente de Abreu Lima. O que aconteceu? Quando a gente chegava nessa escola, eu chegava de 5, 5h30 da manhã, a escola estava normal, como se não fosse ter nada. E a gente preparava aquela escola e botava som, chegava cadeiras, tudo ia chegando, a gente tirava aquelas bancas dos professores e aquelas bancas que serviam, então, das barracas, entendeu? E, a partir daí, as pessoas iam chegando e o evento acontecia, com muita alegria. Mas era um cansaço gigantesco, porque era sexta, sábado e domingo. E esse evento ele foi crescendo aos poucos. Quando foi, isso com os palestrantes aqui, quando foi a 8ª Fé Leal, por exemplo, a gente trouxe o pastor Neemias Meriembro. Não sei se você conheceu o pastor Neemias. Do programa de J. Silvestre, é um pastor que admirava Allan Kardec, né? Rapaz, quando eu conheci aquele pastor,
eu passei a ter um profundo respeito pela criatura humana, pelas pessoas que pensam, que aparentemente não pensam diferente da gente. Aquele cidadão, aquele nosso irmão, era um cristão na verdadeira acepção da palavra, sabe, Bruno? Uma pessoa de um respeito gigantesco e que sofreu muitos reveses pelos posicionamentos que ele tinha. Então, ele me contou, eu fui acompanhando no aeroporto, e quando a gente vinha conversando pelo caminho, a gente foi almoçar, isso no sábado, né? E ele veio especificamente para Feleal. Foi um desafio para a gente, que o nosso evento, daqui a pouco eu conto, né, que ele não tem recurso, ele é gratuito, é um desafio a gente realizá-lo. Então, o que ocorre? Quando a gente vai buscá-lo, quando é à noite, ele janta conosco, a gente aqui tem um evangelho lá na minha casa no sábado. Participou, ele, a minha esposa, um filho, participou, muito bonito, deu ali a palestra dele para a gente, aquela coisa belíssima. Quando foi depois, foi comigo para uma reunião lá na AME, no sábado à noite. E lá ele foi respondendo as perguntas de todos nós sobre o que um pastor, ele era um pastor na verdadeira acepção, repito, da palavra, com doutorado, inclusive, com conhecimento bíblico imenso. Quando ele foi para o programa, ele foi porque ele tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Era um verdadeiro conhecedor. Inclusive, ele tinha um doutorado. Teve, para a gente ter uma noção, 27 vezes na Palestina, naquela região da Palestina. 27 vezes. Então, ele tinha um conhecimento e aliava-se o conhecimento dele ao amor que ele tinha por todas as criaturas, o profundo respeito que ele tinha pelos que aparentemente pensavam diferente dele, que não pensavam. Ele respeitava todas as pessoas. Então, na oitava filial, que foi exatamente essa que ele veio, a gente vê que houve uma duplicação, a quantidade de pessoas que queriam ver o pastor já foi uma coisa incrível, sabe? Muita gente, foi um dia belíssimo, ele cantou junto com a gente, falou da crença na reencarnação, da mediunidade na Bíblia, de maneira que ele colocou as pessoas ali, né? As pessoas ficaram muito, muito felizes. Para chegar naquele dia não foi fácil não, Bruno, porque quando eu convidei ele, aconteceu uma série de reveses. Quando eu botei o nome dele no cartaz e uma foto dele pequena, o cartaz foi pichado aqui na cidade. Tem gente que... A própria federação, através de um grande espírita conhecido, não adianta a gente aqui revelar nomes, disse que a federação não autorizava um evento espírita com o nome do pastor. Hoje eu tenho certeza que pensam todos muito diferente de tudo isso. De tal maneira que eu tive que recolher os cartazes e meter um esparadrapo nele. Era a única maneira que eu tinha, que a gente cobriu o nome da FEB naquele momento, né? E passamos a distribuir. Ocorre que teve pessoas que acharam que a gente, isso é uma falta de respeito, estão cobrindo um nome. Ora, a gente estava cobrindo um nome porque as pessoas não tinham autorizado o uso. E outras pessoas disseram que não tinha motivo para vir para a Feleal, porque uma feira de livro com todos os oradores espíritas, trazer um pastor para falar sobre o espiritismo, né? E os que vieram ver, vieram assim meio ressabiados, muito desconfiados, mas quando chegaram, que assistiram aquela... Agora tive também a alegria de ter diversos amigos espíritas. Fernandinho estava aqui, não sei se você conheceu o Fernandinho, uma criatura incrível. Sim, Fernandinho ia na casa humilde, né? Magrinho, morador de mão cheia, né? O Senado Espírita Casa de Maria, né? Magrinho. Campo Grande. De Campo Grande. E Fernandinho veio o Barcelona, daqui a pouco eu lembro o nome dele, uma criatura incrível também. Tinha uma série de pessoas que vieram ver o pastor, e foi aquele dia, quando ele se referia a alguém, as pessoas se emocionavam e choravam. Foi aquela coisa muito bonita, sabe? Uma manhã belíssima. Inclusive, ele fecha a sua palestra cantando uma espécie de hino africano, né? Creio eu. Mas é uma música muito linda. Eu tenho isso gravado, só que eu tenho que procurar aqui para um dia editar, para que as pessoas vejam aquilo ali. Tomem conhecimento. Carlos, tu tem isso gravado, é? Tu tem... Eu tenho isso gravado. Carlos, pede para alguém, rapaz, botar isso no YouTube. É preciso que aquilo seja conhecido, Bruno.
uma coisa... Aquilo marcou profundamente todo mundo que estava ali. Então, as pessoas muito emocionadas, né? Quando acabou, a gente foi levar ele lá no aeroporto. Teve gente que veio de outras cidades para conhecê-lo. Pessoas que conheciam ele pela TV vieram vê-lo. E aquilo deu uma dinâmica, aquilo teve uma importância muito grande também para a Feleal. No outro ano, quem estava aqui era a Raquel Maia, lá da Paraíba, esposa de Erlânio Maia. Aí a Feleal já estava no outro patamar. A quantidade de centros espíritas já não era mais 7, 8, 9, já eram 14, 15, 16. Aí depois veio o Wilson Garcia, né, que você conhece muito bem. Escritor, grande escritor. Vai estar aqui conosco no entrevista em outubro, viu? Vai estar sendo entrevistado aqui. Ele esteve conosco aqui na cidade. E quando ele veio, ele fez uma palestra belíssima. E, a partir daí, a gente foi fazendo sempre naquela cultura de como não tinha ferramentas melhores, a gente trabalhava com as bancas de dentro das salas de aula. Então, quando acabava, a gente ficava até 4 horas da tarde, que ela começava logo cedinho, 5 da manhã, e ficávamos, como até hoje ficamos, até 4, 5 horas, arrumando a escola. Quando a gente fechava ela, parecia que não tinha acontecido nada ali. E tinha acontecido aqui um grande espírito. Então, depois dele, vieram outros grandes expositores. Eu estou falando pelas palestras, mas a Feleal, para aqueles que conhecem ou que não conhecem, não é só palestra. A palestra é o tema do evento. Mas ela começou a ampliar. De tal maneira, Bruno, que na 9ª edição, foi na 10ª, já eram vendidos aproximadamente 500 livros espíritas em 5 horas de evento. E em 2015, 2016, quando você esteve aqui, já se vendeu aproximadamente 1.700 livros em 5 horas de eventos espíritas. Então, a quantidade de livros vendidos, usados, né? Muitos usados, mais livros novos também. E a gente abriu aqui a Feleal para a presença do artesanato, né? Que a arte tem uma presença muito grande para cada um de nós. Então, quando a pessoa vem para a feira, ou vem, ela encontra um auditório com palestra, com música. Acho que todos os grandes grupos, todos os grupos espíritas que a gente pode trazer, a gente já trouxe o Grupo Acorde da Paraíba, o Vale de Caridade tem presença marcada, desde o começo dele. Merlano Maia veio por diversas vezes, Edgar Diniz, Valda Cedícias. Valdo ano foi Valda Cedícias, maravilhosa, né? Aquele seu amigo daí, rapaz, aquele cantor... Silvério Pessoa. Pessoa, teve em 2 filiais aqui. Bom, resumindo, a gente tem uma sala para criança que a gente chama de Felealzinha. E hoje a gente tem uma sala de pintura mediúnica. Embaixo você viu, né, que fica aquele salão, a escola, e eu até brinco, parece que ela foi feita para a Feleal. Que é isso, o pavimento, né, no primeiro andar, e embaixo fica ali todos os estandes. E as pessoas, quando entram nele, dizem, rapaz, como é que você consegue botar essas bancas todas aqui? E ficou de uma maneira tal, Bruno, que a gente criou uma nova rua naquela coisa boa ali, acho que a gente criou uma nova rua e deu certo. Então, a gente já teve aqui, acho que mais de 60 instituições espíritas do Estado. Somos aproximadamente 400, acho que 15% dos centros espíritas do Estado já passaram pela Feleal. Então, isso teve uma importância muito grande, assim, em termos de divulgação do espiritismo, né? Porque o livro espírita, para nós que estudamos o espiritismo, ele tem uma importância gigantesca. Você está sempre, às vezes, para um tratamento, porque alguém orientou você. Quando você toma conhecimento do livro, mas toma mesmo, através da codificação, a gente tem dado muito destaque à codificação. Então, você vai vendo o centro espírita com os olhos que realmente devem ser vistos. Você começa a perceber o que é o espiritismo através das obras espíritas. E, com todo respeito aqui, eu digo com as obras espíritas de respeito. Começando, logicamente, pela codificação, né? As obras da codificação. Sempre que fecha um ciclo,
de anos, 150 anos, 160 anos, uma obra espírita da codificação, ela é homenageada. Você homenageou o que é o Espiritismo. É o Espiritismo. O tema reencarnação. Né? Então, você veio falar daquela obra e foi uma coisa louvável. Lourenço Barros esteve mais de uma vez aqui, inclusive desencarnar, cerca de 3 mil anos. Eu acho que foi o último evento espírita no Estado, assim. Ele participou. Esse nível em que ele participou. Ele encarnou, Carlos, num evento no Rio Grande do Norte, né? Lá em Carlos, você está falando aí sobre livro. Eu queria que você falasse para a gente, porque, pessoal, uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu cheguei na Fé Leal, eu saí, fiz a palestra, depois fui conversar, Carlos me apresentando ao pessoal. Eu comprei, Carlos, naquela manhã, 30 livros. Eu saí com a sacola cheia de livros. Agora, eu deixei meu carro um pouco distante, eu não comprei mais livro porque não tinha como carregar. Né? Carlos, e essa ideia que se mantém até hoje, que eu acho de um respeito ao público, pessoal, acreditem, né? Carlos, o pessoal da Fé Leal, o livro é vendido e ainda hoje tem livros vendidos lá por R$ 1. R$ 1. Então, Carlos, me explica isso. E uma pergunta, né? 4 de outubro vai ter a Fé Leal desse ano. Essa coisa, ao longo dos anos, se mantém? O livro por R$ 1, você encontrar o livro por R$ 1. Como foi essa ideia, que eu acho de muito respeito para o público que queria? Aquele público com menos condições financeiras, né? Há umas questões que a gente quer colocar. Uma, a gente sempre priorizou pelo cartaz, inclusive o Tawa, né, que é amigo seu, né, o nosso querido Tawa, ele já foi cartaz para a Fé Leal. Os primeiros cartazes da Fé Leal, de fato, quando passaram a ser cartazes, porque antes não. Antes a gente fazia aí algo e fazia uma coisa e... Quem está nos assistindo, olha aí esse momento, Tawa, da saudade aí, você fazia os cartazes da querida Fé Leal, né? Tawa fez uns cartazes ou 3, não me recordo quantos, mas ele teve a sua participação. Depois de Tawa chegou o Everaldo, né, que a gente conhece como Lua, Espiricom, e até hoje ele faz os cartazes lá da Fé Leal. Então a gente começou a ter também os cartazes, porque a gente botava aqui na cidade um carro de som, no sábado e no domingo pela manhã, rodando aqui pela cidade. A gente conseguia com os amigos, os carros de sons, e divulgando o evento. Aí aproveitávamos espaços, por exemplo, nos jornais, Coluna Espírita, essas coisas todas, e a gente ia divulgando. Tive na Rádio Folha, há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e a gente começou a abrir esses espaços aí para tratar da divulgação desse evento. E, graças a Deus, deu muito certo. Né? Então, a gente começou a divulgá-lo e, no cartaz, a gente criou um pensamento, né? Que era assim, livros a partir de R$ 1. Aí a gente botava milhares de livros, centenas de... algo desse tipo. A gente tinha umas questões que a gente ia colocando, porque, de fato, eram milhares de livros sendo expostos ali, centenas de amigos a pessoas, Bruno, que faziam 20 anos que não se reviam e que iam se rever na Fé Leal, 20, 25 anos, 30. Teve diversas pessoas que vieram falar comigo, fazia tanto tempo que eu tinha visto fulano, e quando eu chegava aqui, aí fulano também estava. Então, teve muito disso na história. Carlos, eu revi na Fé Leal Zenilda Machado, que você conhece, que eu tive contato com Zenilda Machado na AIP, Associação da Imprensa de Pernambuco, meu avô era jornalista, ela me viu criança. Então, você imagina, eu com os olhos cheios d'água e Nilda também com os olhos cheios d'água, me abraçando. Bruno, você não tem mais cabelo, Bruno, né? Então, como você disse, é um encontro também, a Fé Leal, né? De pessoas que não se veem.
É uma coisa lógica. Tem outras grandes feiras, inclusive tem uma que ocorre lá em Ribeirão, o nosso irmão Amaro que faz, eu acho uma coisa belíssima. Lá é um centro-só e ele expõe mais de 2.000 livros espíritas, Bruno. Que trabalho gigantesco. Lá em Ribeirão, Mata Sul. Bom, mais de 2.000 livros espíritas. Eu estive lá 2 anos seguidos. Esse ano acho que vai ter dificuldade, não tem, mas nesses últimos anos eu estive lá com ele. E eles dispõem aqueles livros só novos. Lá é só livros novos. O nosso, a gente mescla livros novos. E por que a gente bota livro a partir de R$1? Bruno? Primeiro, a Feira do Livro ela é gratuita. Se você lembrar, você leva um quilo, um pacote de alguma coisa, por quê? Porque aquilo vai ser doado a uma instituição, seja uma creche, asilo do nosso movimento. E graças a Deus a gente tem doado 300 quilos, 250 quilos. O pessoal lembra e leva, né? Então tem esse lado. É um evento sempre gratuito. E eu brinco sempre com o pessoal dizendo que você chega com R$5 na Feleal, você compra livro, você lancha, revê amigos e escuta uma palestra e participa de música da melhor qualidade. A gente brinca muito dessa maneira. E, ao mesmo tempo, faz com que as instituições espíritas, tem muita gente que faz exatamente aquilo que você compra livros, 30, 40, 50 livros, e destina ele para a biblioteca do seu centro espírita. Então, diversas bibliotecas dos centros espíritas aqui no nosso estado, elas tiveram essa força, né, esse reforço, a partir de eventos como o Feleal. Então, eu achei isso de importância muito grande. Só para te lembrar, acho que foi em 2011, naquela cheia lá de Palmares, um núcleo espírita lá acabou, né? Então ficaram sem livro nenhum. Heleno Vidal, então, na Feleal daquele ano, saiu recolhendo das bancas doações e levou para aquele núcleo espírita, para aquele centro espírita, mais de 250 livros que foram recolhidos, que foram doados pelo movimento naquela manhã de domingo para os irmãos lá de Palmares. Então, quer dizer, ele tem essa importância também. O que é o livro espírita? Você tem um livro espírita usado, muitos em excelentes condições de uso. Você já leu, você se desapega do livro e doa. Doa para quem? Para a sua entidade espírita, a que você frequenta. Ela recolhe aqueles livros. Na Feleal, ela vende aquelas obras para quem? Para quem está precisando, a partir de um preço módico. Quem compra vai ler, vai se educar, vai adquirir conhecimento. A instituição, por seu lado, vai pegar aquele dinheiro e vai aplicar. Então, teve centros espíritas que levantaram banheiros, construíram salas, melhoraram o telhado, e por aí vai. Então, a gente vê que isso é um ciclo de uma importância muito grande. E a gente ficou feliz porque algumas feiras surgiram baseadas nesse princípio. A Feleol lá de Olinda. Sim, em Olinda já é um desdobramento, né? É como se fosse uma filial da Feleal, né? Feleol, né? Feira do Livro Espírita de Olinda, né? De Olinda. Meu amigo, mas antes da Feleal, Carlos, você falando aí nas instituições, eu queria lembrar só isso, que você encontra na Feleal grandes livreiros do movimento espírita de Pernambuco. Uma delas, essa que eu conheci na infância, Zenilda, que manteve muitos anos aquela livraria na pracinha do Diário, depois do clube na rua Clube Náutico, Capibaribe. E eu quero aqui lembrar esse para mim, que quando eu falar aqui, todo mundo vai sorrir, não é? O nosso querido Nilton Santos, o maior livreiro espírita de Pernambuco. Eu costumo dizer que ele e sua esposa, Dona Icléia, eles são a encarnação do casal Denti. Eu digo brincando, Carlos, né? O casal Denti, seu Denti e Dona Melânia, é de todos dos espíritos. Eu digo brincando a ele fica rindo, mas veja bem, a emoção, Carlos. Naquela manhã, o seu Nilton já está velhinho, né? Dona Icléia, e eles lá, ele de gorrinho, com as sacolas, então, arrumando os livros. Isso aí não tem preço.
Os amigos que colaboram com você lá, né? Ele foi homenageado junto conosco, né? A gente fez uma homenagem a ele muito especial, e a esposa dele, que fez uma declamação, é uma das grandes declamadoras de poesia aqui do nosso movimento, uma memória respeitável, né? Uma cabeça incrível. E a gente reconheceu essa grandeza dele, porque Newton chega aqui com mais de 300 livros espíritas, mais de 400 novos. E ele expõe lá, de tal maneira, Bruno, a gente destina uma banca para cada instituição. Mas, em função das peculiaridades, algumas instituições a gente teve que duplicar. Foi o caso dele, da Unesco e do pessoal lá de Ribeirão, que a gente teve que duplicar. Em respeito a eles, em respeito ao livro espírita, né? A grandeza e ao respeito que ele tem pelo livro espírita. Então, pessoas do tipo de Newton, que é uma preocupação tão grande, que a coluna espírita, ele faz uma missão à feira há mais de 10 anos. E já teve matéria só da Feira Leal, que ele escreve contando os fatos, e ele escreve muito bem, diga-se de passagem. Né? Carlos, ele é uma coisa emocionante. Você também vai lá. Eu vou no Bittencourt Sampaio, ali no alto do Mandu, na idade que ele está. O pessoal diz lá, ele chega lá com Dona Icléia, ele estava morando há um tempo atrás na Caxangá. E às vezes ele saía de lá, ia pegar ônibus com Dona Icléia para ir para Caxangá. Né? E São Newton hoje tem o filho dele, que é um grande orador, né? Saulo Santos. Inclusive estudei com Saulo lá na infância. Alcione, Valério. Inclusive tem uma passagem muito interessante que Valério, o filho de São Newton, tem problema mental, né, Carlos? E Divaldo revelou para São Newton que de todos os seus filhos, o mais inteligente foi um cientista, esse aí, o Valério, né? Então, é um casal de iluminado que emociona, né? Mas, Carlos, o tempo voa. Eu estou aqui controlando o tempo. Eu queria que você falasse da Fé Leal. Você fecha aí a história da Fé Leal para falar nesse ano. Como é que vai ser a Fé Leal de 2020? Estou fechando aqui, né? Aí da Fé Leal surgiu aí a Fé Leal, que já está com 4 anos, 5 anos, nos mesmos moldes, inclusive crescer. Eu fico brincando que ela já cresceu, ela surge filha grande, né? Com o trabalho de Correia, de Rivaldo, de toda a equipe. E a Felecari, que era a Feleca, lá de Casa Amarela, bem pertinho aí de você. Casa Esquito da Trindade. Dos mesmos moldes. Agora, cada um fica a trabalhar. Eu tenho dito para o pessoal que a gente tem que fazer um tempo reduzido, para não ficar aquela fila cansativa o dia todo. Todo respeito pelos que fazem assim. Mas quando você pontua ela, Bruno, digamos de 8 às 13, 8 às 14 horas, a coisa funciona muito bem. E tem dado certo. Tem família, tem outras preocupações, tem outros compromissos com o centro, com o movimento. E dá para se fazer tudo direitinho. E é isso que tem acontecido. Aliás, eu quero destacar aqui o grande empenho de toda a equipe da AME e do movimento da nossa região. Viu? O pessoal se dedica aqui para as comidas, arrumação, auditório. É um trabalho gigante que envolve muita gente. E aqui, o chapéu para cada um deles e delas que participam dessas atividades. Não vou enumerar não, porque fica muito difícil. Mas são muitas pessoas. E há instituições que estão desde o começo junto com a gente. Queria destacar aqui que tem um centro que vem lá do Ibura. Uma senhora botava uma bolsinha debaixo do braço e vinha do Ibura, Bruno, durante muitos anos. O centro tinha um grupo espírita Novo Cristão. Ela já ligava para mim, olha, reserva minha banquinha aí. Eu disse que coisa bonita. E também, lastimavelmente, já teve oradores espíritas, né? Que a gente não vai citar o nome aqui por questão de ética, que a gente fez o convite e as pessoas sequer levaram em consideração. Talvez aquele pensamento, é uma feirinha do nada, a gente... E não respostas. A gente convidava, sequer deram resposta, se podiam ou não. Mas é assim mesmo. Mas o grande movimento, graças a Deus, tem participado, e muito bem. Esse ano, a gente vai utilizar essa plataforma... Carlos, deixa eu contar uma coisa aqui, sem citar nomes, né?
eu indiquei um orador para você, e você... Já indiquei alguns, mas um para você, você foi atrás. Você acredita que eu depois briguei com esse orador? Mas a gente não está se falando até hoje, é meu amigo. Eu disse, pois você é um maluco de não ter ido para a Fé Leal. Não, porque eu não estou com tempo, não sei o que. Eu digo, não interessa, você perdeu. Você não sabe a honra que é estar numa Fé Leal, né? Mas deixa eu falar. Vamos lá. Esse merece o nosso respeito, Bruno. Esse merece o nosso respeito, porque esse aí respondeu e achou que não estava aqui. Bom, teve outros que sequer responderam. Teve gente que a gente convidou, botou o nome no cartaz e tivemos que alterar depois, porque a pessoa recebeu convite de outras atividades e disseram que não podiam mais ir. Infelizmente, ainda tem desse dentro do nosso movimento. E teve alguém que sequer respondeu. Mas, sua consciência. A Fé Leal desse ano vai acontecer através da plataforma Meet. Você sabe, eu repito novamente, a gente não cobra. A Fé Leal sempre foi gratuita. Mas esse ano a gente optou por uma plataforma que tem aí, ele tem um site de compra chamado Simple, tá bom? O que ocorre? O que a gente pediu foi que as pessoas tenham acessibilidade gratuita. Só que vai ter um momento que, para a pessoa acessar, é como aqueles eventos que têm acontecido em todo mundo na plataforma, que tem uma colaboração. Por quê? Porque dentro dessa divulgação, que a gente vai ter horário, vai ter tudo, essa plataforma, esse site, ele fica com 25% daquele valor. E você sabe muito bem, eu repito novamente, a Fé Leal, ela não trabalha em cima de recursos, não. O recurso é para fomentar os livros, a venda de livro, a melhoria do movimento. Esse é o nosso interesse e sempre foi assim. Aliás, eu te digo aqui, abrindo aqui um parênteses, que para a Fé Leal ser gratuita, a gente realiza eventos, um evento ou dois, inclusive a gente já deu essa ideia para o pessoal, que são eventos paralelos para fomentar a possibilidade dele continuar sendo gratuito, porque ele tem um custo. Uma feira de livro como essa, ele tem um custo. Custo de aluguel de som, que é profissional, custo de deslocamento, tinha aluguel de cadeiras, tinha aluguel de tudo. Contratava-se pessoas para se arrumar as coisas. Quer dizer, a gente estava dando qualidade a um evento espírita, e tem que ser assim. E, logicamente, isso é um custo, mas esse custo a gente barateava ele porque a gente se unia aqui na cidade e criava um evento paralelo, entendeu? Com todo respeito, e com música, por exemplo, e as pessoas vão. Excelente, já foi Luz, Arte e Ação, com palestras, com eventos, já foi o Amigo da AME, atualmente Amigo da AME, e o que permite com que a gente realize esse evento sem custo adicional para ninguém. Esse ano a gente vai ter esse evento que eu estou falando, a Fé Leal, e vai pela plataforma Meet, através de compra simples, né? Esse site de compra, você entra lá, você se cadastra nele para ter acesso à sala de eventos. E uma parcela dessas 100 serão gratuitas, logicamente. Logicamente, com toda certeza. E a partir de um certo momento, vai ter uma cobrança de um valor simbólico, porque a gente tem que repassar, se não era gratuito sempre, a gente tem que repassar um percentual para essa instituição. Muitos eventos, shows que ocorrem, peças de teatro, ocorrem a partir daí. E é uma condição extraordinária, né? Esse ano é uma coisa extraordinária, né? Exatamente. Diferente dos outros anos, né? Diferente. Mas a gente fez isso por quê? Porque a gente quer manter ela dentro de um tempo, com palestra, vai ter a palestra, o tema vai ser o livro espírita, Ponte entre dois mundos. Nossa querida irmã Zélia Mendonça desse ano, nossa querida Zélia. Vamos ter a participação dos artistas, seguindo todo o protocolo de segurança, né? Mas a gente está com Maurício Morato, com Merlano Maia, com Voz de Caridade. A gente vai estar com o Sidney, que é aqui da cidade, com Edinaldo e Vandeléia. Então, tem um grupo de pessoas que vão estar junto com a gente, realizando esse evento desse ano. E, para todo efeito, tem um custozinho aqui e outro ali que a gente tem. Então, o que tiver, o que porventura surgir de recurso será destinado para essas ações e para as atividades que fomentam o livro espírita. Pessoal, inclusive eu quero dizer aqui que
essas informações que Carlos falou, na conversa da gente fica meio esparsa, né? Mas não se preocupem que eu vou, como eu faço todo ano, Carlos, eu vou divulgar no blog, por todos os meios, as mídias, a questão do Meet, né, do sitezinho lá, de como vai ser tudo, o antes e o durante também. Uma coisa que eu faço com o Carlos, né, inclusive já teve ano de Carlos estar lá na Feleal e me passando as fotos, e eu colocando no blog, né? No blog. Então, porque vocês vão ver, e vocês ainda podem, se vocês forem na pesquisa do blog e botar Feleal, tá lá os artigos dos outros anos, vocês vão ver as fotos como se fosse hoje. As fotos lá, muito nítidas, com aquela maravilha que é a Feleal. Mas, Carlos, querido, então, 4 de outubro, domingo, que horas, Carlos? De 9 às 12 horas. A gente está popularizando o livro espírita, esse é o nosso papel. Agora, eu repito aqui, só para finalizar. Você vai falar aqui ainda, vou ter uma coisa para lhe perguntar ainda. Então, a gente vai, a nossa finalidade é essa. A finalidade a gente faz com que o livro espírita chegue nas pessoas que têm dificuldades, que elas assistam a um evento de qualidade, que é isso que a gente faz aqui. Então, a gente aprimora baseado nesse pressuposto, de que as casas espíritas se unam. Então, você tem uma manhã muito especial ali de domingo, e você se desloca aqui para a cidade, você passa algumas horas junto com a gente, mas à tarde você está com sua família, né, quando é presencial. À tarde você está na sua instituição, à noite você está na sua instituição, e o evento aconteceu. E é uma coisa muito bonita, porque a gente recebe todo mundo, é uma coisa maravilhosa. E vem gente de todo canto, viu? Já tem gente de diversas religiões, o pessoal veio para participar, gente de outros estados, pessoas de cidades do interior, pessoas do Agreste, da Mata Sul, da Mata Norte, da Paraíba, que é bem pertinho aqui, né? A gente está aqui a 90 quilômetros lá da Paraíba, né, lá da capital, e a gente fica feliz que esse evento ele foi tomando essa proporção, e pessoas como você foram muito importantes para a divulgação dele, muito importantes. Então, Carlos, é porque, novamente, só sabe que entrem lá no blog, dê uma olhadinha e assistam dia 4 de outubro. Pessoal, eu não estou exagerando, a modéstia aqui fica com o Carlos. Já é um evento impressionante a Feleal. É uma coisa impressionante o respeito com o livro, a divulgação do livro. Então, Carlos, nesse final nosso de conversa, eu ia te fazer uma pergunta, mas você tocou aí, que é esse respeito que vocês têm de não cobrar. O evento ser de graça todos os anos, só quilo de alimento. Agora, por quê? E hoje ainda bem que vozes no Brasil inteiro estão se levantando, não é? E como você viu, o presidente da Federação Espírita Francesa, então, falando que essa febre que há no Brasil, que não podia continuar dos eventos pagos, não é? Por isso que eu digo, o pessoal me pergunta, você não foi para o tal evento, não? Eu digo, no evento a R$200, para eu ir com minha mulher, eu não posso ir com minhas filhas, porque não fecha a conta. R$200 a cabeça não dá, meu amigo. Não tem outras prioridades, né? Então, é melhor um evento com menos gente, mas que abra para o grande público, não é? Então, o respeito que a Feleal tem, sempre, eu me lembro de Chico Xavier, Carlos, né? Chico dizia, se algum dia eu precisar ir a algum lugar e as pessoas precisarem pagar para me escutar, eu pago para não ir a esse lugar. Palavra do... E o Severino Celestino, que teve na Feleal, diz o seguinte, Severino diz o seguinte, o verdadeiro espírito é aquele que tira dinheiro do bolso para colocar na religião, não tirar da religião para colocar no bolso. Então fica aqui. Mas, Carlos, então, como última pergunta, eu ia te perguntar sobre as práticas estranhas. Você viu esse caso da menina, você citou Gel, Carlos. Rapidinho, eu queria a tua opinião para a gente fechar com o livro, né? O caso da menina do aborto de 10 anos, você, Carlos, como é que você vê isso? Que parece que o movimento espírita, essa polarização atingiu o movimento. Então, as redes sociais tremeram, todo mundo, muita gente, todo mundo não, muita gente, não é a maioria é silenciosa,
Então, defendendo que fosse feito o aborto, aí vem Gel, com aquele artigo, eu acho que você leu, recebeu, um artigo sensato, não é? Que ali esperava alguns dias, a criança ia para uma UTI neonatal, ia para adoção, mas se preservava a vida. E Gel colocou que foi poupada, né, a vida da criança, seria de todo jeito, a de 10 anos. A lei não permite pena de morte, ainda bem. Então, o criminoso, né, jamais ia passar pela pena de morte. Agora a sociedade não pensou no indefeso, né? Carlos, você como vice-presidente da CE, como é que você vê esse momento e essas questões tão graves, né? E que chega a dividir o movimento espírita? Como é que você vê isso, meu amigo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está do lado de cá, no corpo físico, então a gente se envolve de forma muito emocional com muitas questões. A gente está aqui na AME, na última parte do livro Céu e o Inferno. Exemplos, que é a segunda parte, e na última mesmo, que é expiações terrestres, né? Quando a gente vai vendo as expiações terrestres, ela começa com Marcel, o garoto do número 4, que é uma criança que sofre muito, né? Tem entre 8 e 10 anos, sofre bastante. Mas ele próprio mostra, e depois dele, todos aqueles que são ali tratados, todos aqui, o Max, o mendigo, né? o cego lá no final, o mendigo, eles mostram que eles estavam passando por uma situação daquela ordem, isso é muito delicado para a gente colocar, mas a vida do espírito ela tem uma importância muito... Eu não estou aqui justificando a miserabilidade daquele camarada que fez aquela maldade com aquela criança, não. E eu repito, aquilo se repete demais. A gente ainda é um mundo de imperfeições, um mundo de expiações e provas. Mas eu quero te dizer uma coisa, e todos que ouvem sabem disso, nós somos espíritos e somos eternos. Então a gente mergulha, às vezes, numa situação extremamente delicada e vive experiências terríveis. A gente só não pode focar agora o mundo físico pela lente do material apenas. Aquela criança, como milhares de outras crianças, neste momento agora estão sofrendo abusos pelo mundo. A Segunda Guerra Mundial, eu aproveitei a pandemia para ver uma série de documentários, foi uma coisa tétrica, terrível. Mas a história já registrou outras passagens extremamente delicadas. Aí quando a gente vê aquela declaração de Gel, que eu vi alguém dizer, ele fala dessa maneira porque ele é homem, e era uma mulher que estava falando, e espírita, suponho eu, ele fala dessa maneira porque é homem, nós somos espíritos. Homem nesse momento, mulher no outro momento, e no outro momento de outra forma. Então, isso tudo é muito delicado. Muito delicado. Agora, a gente tem que observar os princípios. A gente recebeu o Consolador e precisamos ter por ele todo o respeito possível. Nós somos espíritos, nós somos eternos. Essas existências extremamente delicadas que a gente passa, Bruno, e muitas delas são extremamente delicadas, tem alguém nesse momento sofrendo abusos, entendeu? Terríveis, estão passando por uma experiência extremamente lamentável, são espíritos que estão numa situação em função de um mundo de expiações e provas. A gente não está aqui defendendo ou criticando quem quer que seja. Agora, nós somos espíritos, e como espíritos, a vida, os próprios espíritos nos mostram aquelas perguntas, a 259, a 260, foi muito trabalhada nesses dias. Nós não somos aqueles radicais, não. Não nos vejam como radicais, que se posicionam apenas por se posicionar, não. A gente vê pelo respeito à vida, pelo respeito à vida da criança de 10 anos, pelo respeito à vida da criança que estava nascendo, entendeu? E pela justiça naquele infeliz que cometeu aquela maldade. Então, é assim que o Espiritismo nos ensina. Nós somos espíritos, nós somos eternos. E isso tudo é muito delicado. É por isso que a gente, quando lê uma obra espírita, a gente tem a cautela para saber o que a gente está fazendo com aquela obra. Eu tomei conhecimento que já tem um livro dos espíritos sendo revisado. Vamos ser cuidadosos com isso. Né? Eu vi isso, um absurdo. Vamos saber o que a gente está lendo e como está lendo, por isso que a gente tem muita cautela. Não é que a gente não tenha ali obras que aí caminham, entendeu? Porque no tempo de Kardec ele já falava sobre isso.
Carlos, olha, eu queria analisar a sua postura com relação ao aborto, né? Aborto, agente espírita determinante matar nunca. Matar nunca. Como diz Emmanuel, é um serzinho indefeso que não tem voz para suplicar piedade, nem braço para se defender. Aí você entrou no livro. Quem me passou isso foi até Diná, da Federação. Esse livro dos espíritos querendo ser revisado com a linguagem aí, agora com essas teorias que estão aí. Aí eu te pergunto, Carlos, essa é a pergunta final, por quê? A gente podia encerrar com aborto, mas a gente tratou aqui a essência da nossa conversa, foi o livre espírito, o respeito ao livre espírito, né? Como é que você, Carlos, trabalhador da AME, vice-presidente da Comissão Estadual de Espiritismo e o criador desse verdadeiro canhão do livro espírita, que é a Fé Leal, como é que você vê essas obras totalmente desvirtuadas, Carlos, que estão surgindo aí, né, feito ervas daninhas, essas obras que desnaturam os princípios espíritas? Como é que você vê isso e o que é que a gente precisa fazer, Carlos, de nossa vez para deter? Como Paulo Henrique de Figueiredo falou, se Herculano fosse vivo hoje, né, ele teria taquicardia, porque o atrevimento está muito grande, disse o querido Paulo Henrique, né? Como é que você vê essas obras que desnaturam os princípios espíritas? A última pergunta para você, meu querido Carlos Cardoso dos Anjos. Eu li Revolução Espírita e estou lendo Autonomia. Eu tinha lido já quase 200 páginas. Aí eu voltei para o zero, para começar da página 1 novamente. Estou lendo aquele trecho em que Lemerry mexe com o espiritismo. Eu acho que aquela queda abrupta da quantidade de seguidores do espiritismo, de estudiosos do espiritismo na França, decorreu daquela insensatez dele de fazer aquilo que ele fez. Então, tudo aquilo caminhou dentro dessa ótica. E eu estou lendo exatamente esse trecho na obra Autonomia, de Paulo Henrique Figueiredo, que é uma pessoa que merece todo o respeito da gente, pela forma como ele se porta. Agora, as obras espíritas, tem uma coisa que Camilo Samarion chamou Kardec de o bom senso encarnado. Nós temos que usar do bom senso. O Espiritismo ele nos convida a usar da reflexão. É uma doutrina de vanguarda, de pensamento, é uma doutrina de reflexão. Você, quando adentra o Espiritismo, que tem contato com essas obras, você agora está no outro nível de pensamento. Você é responsável por tudo que tem conhecimento. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que nos compete. A gente queria agora pegar isso aqui e desfazer, ou está trazendo para o Espiritismo coisas que não existem nela, e infelizmente isso está acontecendo, e uma quantidade de obras que aqui para nós, a gente tem que ser muito cauteloso, porque existe livro espírita aí, supostamente espírita. E isso a gente sabe. Então tem livros que não educam, eles deseducam. E acho que as pessoas são extremamente responsáveis por isso. Mas o que se percebe é que existe aí um grupo desencarnado, né, que fomenta isso, que alimenta isso para desarticular o movimento. Quando Paulo Henrique cita Canuto de Abreu, que diz que Kardec se comunica para a esposa, né, para que ela tomasse a frente lá do movimento, que criasse uma sociedade, porque aquilo estava tomando outro rumo, que foi aquilo que de fato aconteceu, né? Aí, então a gente vai perceber que se aquilo não tivesse acontecido, Bruno, o Espiritismo estava fadado ali um fracasso. Só que a coisa não é governada apenas na Terra. O governo está fora do plano físico. Isso existe em outras dimensões, entendeu? O governo espiritual da Terra e as equipes espirituais que nos assistem, mas elas exigem de cada um responsabilidade, bom senso e sensatez em nossas atitudes. E é isso que a gente tenta fazer. Então, quando a gente fala de uma feira de livro, a gente chama cada pessoa de seja cauteloso com aquilo que vai divulgar. Evite de obras que não são obras espíritas, ou que estão descaminhando. O correto, Bruno, recomendo, todas as pessoas lerem a codificação, mesmo com toda a dificuldade que supostamente dizem que tem, para a gente compreender o que é o espiritismo. Eu acho que a gente estaria no outro nível de compreensão, amigo. É isso?
Começar pelo começo, né? Começo. Meu amigo Carlos, olha, foi um prazer. É uma pena que o relógio é materialista, né? Foi um prazer imenso entrevistá-lo, né? Você sabe que a amizade nossa é sagrada. Ao longo do tempo, ela só tem se solidificado. Você sabe do carinho, admiração, o respeito que eu lhe tenho e da tua luta, né? A gente, cada um, e temos outros amigos, né, Carlos, que a gente fica olhando um para o outro e se nutrindo. O ideal que a gente tem é porque a gente extrai dos nossos irmãos, né? Uma confraria que a gente tem maravilhosa. Meu querido, eu queria as palavras finais de despedida sua aqui dessa noite, numa semana histórica. Estou entrevistando o Carlos, o criador da Fé Leal, esse trabalho do Livro Espírita, na semana em que as cartas de Kardec foram entregues ao grande público. Né? Essa semana, vou ficar velhinho e me lembrar. Foi a semana das cartas de Kardec que eu entrevistei meu amigo Carlos. Né? Meu querido, com você a palavra, as suas últimas palavras para os nossos irmãos. Bruno, eu queria dizer que todos merecem respeito da forma como pensam, mesmo aqueles que pensam exatamente o contrário do que a gente pensa, mesmo aqueles que eles têm todo o direito de pensar. Mas cada um de nós tem a responsabilidade de fazer com que a coisa aconteça, porque seremos responsáveis por aquilo que a gente deixar de fazer, né? Em função, especialmente, de tratar o espiritismo como ele deva ser tratado. A gente abraçou uma doutrina de vanguarda e isso é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Sem sombra de dúvida. O seu papel diante da divulgação, o esforço que você faz, daqueles que nos ouvem, todo mundo merece profundo respeito. O que a gente precisa fazer é conhecer melhor o nosso movimento e fazer por ele aquilo que deva ser feito. E daqui a pouco nós fechamos os olhos e retornamos quando a gente abre já no mundo espiritual. Tudo passa muito rápido, Bruno. Todas as pessoas com as quais convivia, os jovens, eles, todos já foram embora. A gente percebe que tudo é de uma rapidez muito grande. E daqui a pouco, Lourenço brincava, lá na FELEL, na última palestra dele, que ele fez duas, ele dizia, olha, eu estou indo embora daqui a pouco, mas em 2080 eu estou retornando. Aí a gente viu, né, com ele, e alguns meses depois ele estava, de fato, indo embora. Meses depois, mais de um ano depois, ele é visto no César Costa, numa reunião da Semana da Mulher Espírita. Eu estava nessa reunião e ele estava lá atrás, uma média vivente, eu vi ele, aquele jeito dele com a mão no queixo, né, e olhando para todos nós. Porque a vida acontece dessa forma. Nós somos, em realidade, espíritos, e a gente tem que ser cauteloso com tudo que a gente diz e da forma como diz. Então, um grande abraço. Espero que aqueles que nos ouvem, que nos veem, possam um dia visitar a nossa Fé Leal e fazer parte dela. Um grande abraço para todos que fazem o Movimento Espírita e as feiras de livro, não só no Estado, como em todo o Brasil, daqueles que se preocupam com a divulgação da doutrina através do livro. Nosso mais profundo respeito, e particularmente a você. Jesus abençoe a todos nós e a esse trabalho incrível que você tem feito de divulgação da nossa doutrina. Meu querido Carlos, né? Então vamos encerrar com uma oração para finalizar. E a gente conversa sempre, né, Carlos? A gente troca o WhatsApp aí de vez em quando. E, Carlos, a gente tem uma particularidade, né? A gente não gosta de teclar, a gente gosta de ouvir a voz do outro. Então, o cara grava áudio e eu áudio para ele, né? A gente se fala 20 minutos, 30 minutos, né? Carlos, e no dia de hoje, para você gravar áudio um para o outro, tem que ser de extrema confiança. E confiar em quem está passando o áudio, né? Meu amigo, então vamos finalizar nossa reunião agradecendo a Deus por essa oportunidade e que Jesus abençoe a Fé Leal, que dê à Fé Leal muitos anos de vida, agora nesse ano especial, na Fé Leal do dia 4 de outubro, que as equipes espirituais derramem fluidos através da vida virtual, mas que esses fluidos cheguem aos corações de todos aqueles tarefeiros
que não deixaram o carro da Fé Leal parar nesse momento. Talvez seja mais importante ainda a Fé Leal esse ano, unindo corações através desses meios que Deus dispõe. Então, pedindo a permissão a Jesus, finalizamos a reunião da noite de hoje. Carlos Cardoso dos Anjos, um abraço, viu? Um abraço aí com distância social, com cotovelo, viu? Muita paz, querido, viu? Muita paz. Jesus te abençoe, viu? Sou seu fã, número 1, número 2, número 3, viu? Paz e bem. Recebo, cara, verdadeiro. Paz e bem.